Olá, queridos, é a Cleidiana do Azeite e Vinho e hoje nós estamos no nosso 10º vídeo da nossa série Doutrina Nível 1 e o nosso terceiro vídeo deste subtema aqui, o Reino de Deus versus a religião ou a religião versus o Reino de Deus. E como sempre, antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, nós temos algumas informações para passar e esclarecimentos para dar. Primeiro vamos aos esclarecimentos. Infelizmente, até o início da gravação desse vídeo, o meu estimado André Roldão ainda não teve tempo, não conseguiu se organizar para me passar o seu testemunho sobre a religião. Então eu vou ficar devendo para vocês, aguardando que assim que ele conseguir, a gente grave um vídeo, nem que seja para ler o testemunho dele, beleza? A outra coisa que eu quero passar para vocês é que eu estava vendo os vídeos anteriores e eu vi que eu tenho alguns esclarecimentos para fazer. Primeira coisa, querido, eu nunca estudei 10.000 religiões. Teve uma hora que eu falei isso, mas não é exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu foi assim, eu percebi que as religiões elas são divididas em alguns tipos de classes, né? Então, existem as religiões que não acreditam em Deus. Existem as religiões que até não tem exatamente um Deus definido, então existe o universo, uma força pensante. Aí eu vi as religiões politeístas e as religiões monoteístas. Então eu separei as religiões dentro desses 4 pontos. Outra coisa, também separei as religiões que possuem templos e as religiões que não possuem templos específicos. E aí eu estudei as principais religiões dentro desses critérios, ok? E também depois as ramificações, porque todas as religiões têm desdobramentos, têm ramificações, têm filhas, vamos botar assim. Estudei as principais filhas dessa religião, foi isso que eu fiz, até porque não tem como estudar mais de 10.000 religiões, só não tem como, assim, certo? E a outra coisa que eu preciso esclarecer para vocês é que, assim, queridos, eu sempre fui do reino. Só que o que aconteceu? Chegou um momento da minha vida que eu entendi que eu precisava compreender com profundidade o problema que a religião é. Então eu, como um agente disfarçado, como um policial disfarçado, invadi a religião e durante muitos anos eu me envolvi mesmo eu escolhi uma religião específica, né? Eu tive experiência de 1 ano e pouco com outra, mas escolhi exatamente uma religião específica e mergulhei com profundidade sobre ela para entender toda a sedução, todo o engano, todos os esquemas dela. E aí, num período que eu não lembro exatamente quando, né, a data, o ano exato, mas está mais ou menos entre 15 a 17 anos atrás, eu comecei a organizar um material para que hoje eu ensino e dou discipulado, aconselhamento e afins, para explicar para as pessoas a diferença entre o reino de Deus e a religião. Nesses 15 e 16 anos, além de também estar já aconselhando, discipulando pessoas nesse caminho, eu passei por um processo que eu chamo de descontaminação. Porque o que acontece, querido? Mesmo com todo o entendimento que você possui, o fato de você ficar, às vezes, muito tempo no ambiente, você acaba pegando maus hábitos. Maus comportamentos, acaba adquirindo sofismas, entendimentos incorretos. Então, nesses 15 a 17 anos, por isso que eu geralmente falo 16, porque eu não lembro exatamente a data certa, eu tenho que olhar por aí, eu comecei esse processo de descontaminação e durante essa descontaminação eu comecei a ministrar na vida de outras pessoas sobre isso também, que hoje é o material que você tem por aqui. Hoje também a última coisa que eu quero passar para você é que esse vídeo nós teremos apenas 2 assuntos. Mas, querido, ele é muito extenso porque diferente dos outros vídeos que eu entendia que eu poderia falar os assuntos com maior profundidade em arcos posteriores, esse assunto em específico, eu entendi que eu não teria uma nova oportunidade para falar. Então, eu praticamente digitei o capítulo todo do livro desse assunto. Então, por causa disso, ele ficou muito extenso, ficaram muitos slides. Então, o que eu irei fazer? Diferente do que acontece a cada domingo, que mesmo quando um assunto está relacionado ao outro, nós costumamos enviar para você um vídeo do domingo e o outro vídeo no próximo domingo. Neste caso, por se tratar de um mesmo slide, nós iremos encaminhar todos os vídeos no domingo. Então, você vai receber de 2 a 3 slides, porque eu não sei exatamente
quanto tempo a gente vai conseguir, mas eu não quero ser corrida, eu quero ser o mais detalhada possível para você ter um entendimento um pouquinho mais completo sobre o assunto. A gente vai separar este assunto em questão em 2 ou 3 vídeos que você vai receber de uma só vez no domingo. Então, o que você vai ver hoje? Nós iremos falar um pouco mais sobre o mundo e a sua estrutura para que você compreenda quais são os esquemas de Satanás, e nós iremos explicar que a religião ela tem 2 frentes de ataque, que nós chamamos de o lado do impedimento e o lado da corrupção. E sobre isso é que nós iremos nos prolongar. Então, queridos, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. O reino versus a religião. Para que Satanás não ganhe alguma vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações, ou os seus ardis, os seus desígnios, as suas estratégias. Segundo Coríntios 2:11, próximo texto. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o estilo de vida orgulhoso, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e também as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Continuando, o mundo e a sua estrutura. Como já dissemos em vídeo anterior, quando colocamos o mundo com inicial maiúscula, nos referimos ao Império das Trevas. Então, por ser um governo opositor ao reino, o mundo, para se manter no poder, precisa mentir. Mas, por favor, não veja isto como simples mentiras, como sementes de enganos plantada um pouco aqui, um pouco ali, mas como uma rede ou uma estrutura solidamente edificada. Entretanto, por não ser durável ou eterna, precisa de constantes reparos e atualizações. Os reparos e atualizações são necessários todas as vezes em que as pessoas se aproximam da verdade, de entender as coisas como de fato elas são. Quando compreendemos que a verdade ou a realidade é composta por Deus e a sua criação, e nós explicamos isso para você no nosso estudo complementar número 4, e que esta criação envolve céus e terra, ou seja, o reino, entendemos melhor os 2 pilares pelos quais a estrutura do mundo se mantém. Para negar a verdade ou os fatos, o mundo, ou Satanás, que dá na mesma, começa separando a realidade, ou seja, dividindo os céus da terra. Lembre-se, a realidade é Deus mais a sua criação. Deus mais céus e terra. De que maneira isso ocorre? Separando o ambiente espiritual e o ambiente físico na mente das pessoas, fazendo com que elas tratem um ou outro como inexistente, secundário ou até mesmo irrelevante. Vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscavam muitas invenções. Eclesiastes 7, versículo 29. Agora a outra versão do mesmo texto. Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Para aqueles que tratam os céus como inexistente ou irrelevante, é dado a eles o pilar do secularismo. O secularismo é a interpretação da realidade sem a aceitação do elemento espiritual que a compõe. Neste pilar, a ciência é a voz da consciência, instrução e lucidez, ela é a guia. Mas entenda que quando falo de ciência, não me refiro à verdadeira, aquele ambiente de teste, de veracidade, experimentação e comprovação, mas as mirabolantes teorias, que não podem ser comprovadas mesmo após muitos séculos, contudo ainda são ensinadas como verdades absolutas e incontestáveis, baseados apenas em teses apoiadas por um grupo ou cálculos e algoritmos de um sistema matemático tão complexo que somente uns poucos dotados podem compreender. Antes de darmos continuidade, então, tipo assim, ó, o mundo ele é estruturado para porque ele é o opositor ao reino, então ele precisa dizer para você que não existe reino.
E você, quando no nosso estudo complementar, querido, eu vou explicar por que que o mundo age por meio da mentira. Por que o mundo precisa, por que Satanás precisa enganar as pessoas. Então, quando eu explicar para você a forma como o governo na Terra acontece, que eu deixei exatamente esse assunto, no livro está na sequência ali, mas eu deixei exatamente esse assunto para este momento, você vai entender o porquê, como Deus governa e como Satanás governa a Terra. E o porquê é tão importante ele enganar as pessoas. Mas então ele começa separando a realidade. Ele então começa a tratar como se céus e terra não conversassem entre si, como se fossem coisas completamente distintas e separadas. E aí aquelas pessoas que aceitam que não existe os céus, ou até não é uma questão de aceitar ou não, mas trata como irrelevante, não faz diferença nenhuma na vida dela, então o secularismo é encaminhado para ela. E aí no secularismo precisa sempre ter um líder, certo? Precisa sempre ter uma voz. Então a voz no secularismo é a ciência, mas existe a verdadeira ciência, certo? Que é de teste de comprovação, que o pessoal faz uma tese sim, mas ele com vários testes ele consegue comprovar a veracidade das coisas ou não. Só que existe uma outra ciência que cada vez mais, na realidade, a gente tem mais acesso a ela hoje por causa da internet, mas ela sempre esteve presente, que é uma ciência falsa, porque ela nunca consegue comprovar nada, mas ela é nos passado goela abaixo para aceitar ela goela abaixo, e a única base de comprovação é porque ou um determinado grupo disse que isso é verdade, certo? De cientistas disse que isso é verdade, ou porque houve cálculos matemáticos e algoritmos que você não consegue entender de onde foi que surgiu aqueles cálculos ali, porque é muito... E não estou falando de física e química, estou falando de uma coisa um pouquinho mais complexa, um pouco além da nossa inteligência, certo? E aí me lembra muito aquela história do Rei Nu, eu não vou contar ela com detalhes, porque eu também esqueci os detalhes, mas conta a história de que um alfaiate querendo, de um rei mau, então o alfaiate queria desonrar esse rei, ridicularizar esse rei. Então o alfaiate mandou dizer para o rei que ele estava construindo o melhor, estava confeccionando a melhor de todas as roupas, com um tecido mais caro e mais especial. Só que esse tecido, apenas as pessoas mais inteligentes conseguiam ver. E aí conta a história que o rei um dia então mandou chamar o alfaiate apresentou o manequim. Só que tipo assim, não havia tecido nenhum, não tinha nada ali. E aí o alfaiate pegou, né, para trollar o rei, como a gente diz hoje, diz assim: então, Sua Majestade, o que você acha? Você gostou do caimento da peça? Começou a contar detalhes da mente dele em relação à peça. E aí o rei, para não se sentir burro, porque ele disse que apenas os inteligentes conseguiam enxergar o tecido, começou: nossa, eu adorei essa cor, nossa, é uma mistura de verde com azul, e começou a mentir também. E todo mundo que não queria se sentir burro continuava mentindo que estava enxergando uma roupa inexistente. Então ele: por favor, Sua Majestade, prove a roupa. Aí começaram a vestir ele: ó, Sua Majestade, olha aqui, olha o pezinho. Aí o rei também foi fazendo junto com ele o fingimento, e o rei estava completamente pelado. Até que um dia o rei passou pela rua, público, nu, e uma criança berrou: olha, o rei está nu. Então eu percebo eu sempre quando eu vejo essa falsa ciência querendo nos empurrar as coisas, querendo nos forçar a aceitar uma coisa que durante séculos não conseguiu se comprovar até agora, não vou aqui entrar em muitos assuntos sobre isso, eu me lembro dessa história: ó, a gente vai ter que aceitar, porque se a gente não aceitar, eles vão dizer que a gente é burro, porque esse é um tipo de informação que só os inteligentes conseguem entender, entendeu? Mas vamos dar continuidade no assunto. Contudo, para aqueles que tratam a Terra como irrelevante, secundária e até mesmo um mal maior que um bem, é dado a eles o pilar da religião. A religião, então, é a interpretação da realidade que aceita o elemento espiritual que a compõe. Corrigindo, a religião é a interpretação da realidade que distorce o entendimento sobre o elemento espiritual que a compõe. Vamos dar continuidade. Impedir e corromper o propósito da religião.
Há algumas coisas que você já sabe ou entendeu, mas há outras que você precisa saber. Vamos ao texto? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino do céu diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23, 13 e 15. Continuando. Que a religião é uma estratégia, isso você já sabe. Que essa estratégia não é utilizada em todos, mas somente para aqueles que sentem que a realidade é mais do que os sentidos físicos captam, que foi o que a gente explicou agora. Que essa estratégia possui uma dinâmica ou 2 bases pelas quais ela opera, isso você não sabe? E que o nome destas bases são impedimento e corrupção. Estas bases, impedimento e corrupção, podem ser compreendidas também como 2 extremos ou pontas de uma mesma corda, que apesar de externa e aparentemente serem vistas por nós como opostas e rivais entre si, ambas pertencem a uma mesma estrutura e são pilares de uma mesma estratégia. A gente pensa que é aquele conceito assim, você acha que eles são inimigos, mas eles são inimigos nas câmeras. Né? Fora das câmeras, fora do público, eles tomam café e almoçam juntos. Seria mais ou menos isso aí. Este movimento de impedir e corromper, apesar de que aqui falaremos dele no contexto da religião, é utilizado por Satanás também no chamado meio secular. E depois que explicarmos sobre ele nela, você também conseguirá identificá-lo no secularismo. O movimento, apesar de serem extremos de um mesmo sistema, são convergentes e equivalentes. Ou seja, auxiliam-se mutuamente, fluindo para o mesmo objetivo, isto é, o impedimento auxilia na corrupção e a corrupção reforça o impedimento. Essas pontas se revelam tanto em sistemas completos de crença quanto em doutrinas, ou seja, você consegue identificá-las tanto em religiões específicas quanto em ensinos dentro dessas religiões. Se você desconhece a verdade, uma ponta irá fazer você negá-la. Mas caso você já possua alguma informação verdadeira, a outra irá fazer com que você interaja ou utilize esta informação de forma corrompida. Eu vou dar sequência, ok? A primeira ponta ou extremo, chamado impedimento. Dentro do aspecto do sistema completo de crenças, podemos identificar o impedimento em religiões que apresentam falsos deuses ou que negam a existência de um Deus. Esta negação pode ser tanto a rejeição completa ou parcial de um ser superior, ateísmo e o agnosticismo, desculpa aí, ateus e agnósticos, vocês fazem parte de um sistema de religião, vocês possuem um sistema completo de crenças, certo? Ou a interpretação da realidade espiritual apenas como uma força cósmica poderosa, mas não pensante, algo como um universo que se move de acordo com seus pensamentos positivos ou negativos. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos tornei associado aos demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Na apresentação de falsos deuses, além do óbvio impedimento, obstáculo no relacionamento com Deus verdadeiro, haverá uma associação com demônios. Sim, querido, querida, os demônios existem. Apesar de que em nossos estudos não temos enfatizado tanto a ação do grande idiota e seu bando, ela é real. Agora, antes de eu falar sobre isso, vamos voltar um pouquinho aqui para mim. Então, existem, no lado impeditivo da religião, no sistema de crenças, então, existe aquelas 2 tipos de religiões. Ou 3 tipos, vamos colocar assim, certo? Então, no primeiro tipo, as religiões que têm
falsos deuses. Aí pode ser tanto monoteísta quanto politeísta. Politeísta, monoteísta, desculpa. E ou as religiões em que o ambiente espiritual não tem exatamente uma pessoa lá, mas tem um universo, sabe? Aquela galera da vibração, da vibe, né? Aquela galera do pessoal dos segredos, certo? Então, o universo vai se mover de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vibração positiva, com a sua vibração negativa. Então, existe esse povinho aí. E nós temos as religiões que negam parcialmente ou totalmente um ser superior, que é o ateísmo. O ateísmo, ele nega que exista um Deus, ponto. A diferença entre o ateísmo e o agnosticismo é que o agnosticismo, apesar de ele se comportar como um ateu, o agnosticismo ele tem aquele conceito, qual é o lema do agnosticismo? Só sei que nada sei. Então, o agnóstico, ele pensa assim, eu não tenho nem como comprovar a existência de Deus, nem como descomprovar a existência de Deus. Então, eu não vou ter uma opinião pontual sobre esse assunto, uma opinião cabal sobre esse assunto, mas eu vou viver a minha vida como se ele não existisse. Certo? Então, o agnóstico, assim, ele vive como um ateu, mas se perguntar para ele, você é ateu? Você realmente não acredita em Deus? Ele vai dizer assim, eu não tenho certeza se existe Deus ou não. Há agnósticos que acreditam, eu conheço agnóstico, eu acredito que o meu estimado André Roldão é desse tipo, que eu já conversei com outros também, que acreditam na existência de um Criador, mas não acreditam no Deus apresentado pela religião. Então eles acreditam assim, se existe um Criador, ele não é da forma como nos apresentam. Então eu conheço também agnóstico assim, mas eles também, de maneira geral, muitas pessoas confundem o agnosticismo com o ateísmo porque parecem que são a mesma coisa, mas se você sentar com eles, vocês vão ver que eles têm sistema de crenças um pouco diferente. O agnóstico ele é um pouquinho mais flexível sobre alguns pontos que o ateu costuma não ser, certo? Então, mas são sim um sistema completo de crença, é sim uma religião, só que é uma religião sem Deus, uma religião onde Deus não é relevante, é uma religião que possui muita fé, tem que ter muita convicção para acreditar que Deus não existe, assim como para acreditar que ele existe, vamos botar assim. Então, sobre isso, vamos dar continuidade. Então, aquilo e as religiões politeístas que apresentam falsos deuses, agora eu lembrei, elas são sim associadas a demônios. Querido, não existe. Não existe, não existe. Até porque futuramente, não sei se vai ser por aqui ou se vai ser por outro meio, eu vou começar a explicar para vocês um pouquinho de como funciona a estrutura espiritual, a Babilônia, o Império das Trevas. Então você vai ver que todos esses deuses que a galera adora, tem um demônio por trás desses deuses, sim, verdadeiramente. Agora sim, vamos continuar o nosso assunto. Um pouco de fermento leveda toda a massa, Gálatas 5 e 9. Continuando. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 11 e 12. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Atos 23, 8. Já no aspecto de doutrinas, que é os ensinos dentro das religiões, podemos enfatizar aquelas que negam a realidade espiritual, seja de forma parcial ou completa. Ok? Então é o ateu dentro da religião. Eu vou mostrar isso para vocês com o tempo. Na época de Jesus havia os saduceus. Os saduceus eram uma linha ou um partido dentro do judaísmo que, apesar de crerem em um Deus que é espírito, João 4, 24, negavam todo o ambiente espiritual que os cercava. Quando falamos de espiritualidade ou ambiente espiritual, nos referimos à manifestação ou que define o espírito ou tudo que é próprio ou característico do espírito. E isto inclui seres, ambientes, habilidades e interações. Em outras palavras, espiritualidade para nós é inicialmente Elohim, e aqui Elohim é o nome que eu dou para o Deus pleno para todas as pessoas de Deus, e é o nome que as escrituras costumam dar também, e seu ambiente, céus,
e os seres criados para habitarem junto de Deus, depois os seres espirituais criados por ele e revestidos de carne que habitam na terra, os seres humanos, ok? E após as duas rebeliões, tanto a angelical quanto a humana, os seres espirituais revestidos de carne ou não, que agora compõem o que chamamos de Império das Trevas ou Babilônia. E também as habilidades que estes seres, todos estes, possuem, o ambiente em que vivem e a forma como eles e seus ambientes interagem entre si. Então, querido, quando você vê um filho do reino falando sobre espiritualidade, ele está dizendo isso aqui. Ele não está dizendo nada fora disso aqui. Espiritualidade é isso, é aquilo que é próprio do espírito. Então, é todos os espíritos, os seres espirituais, mas o que eles são, as habilidades que eles possuem e o ambiente que eles vivem e como tanto esses seres quanto os seus ambientes interagem entre si. É isto que para nós significa espiritualidade. Qualquer coisa que passar disso é de procedência maligna. Vamos continuar. Lembre-se, queridos, o reino de Deus é céus e terra. E isso significa que existe um ambiente espiritual interagindo com o ambiente físico. Os céus, ou a capital do reino, um lugar que antes era visível e exposto à terra, Gênesis 1 ao 3, e após a rebelião se tornou oculto a todos, e que agora, nesta fase intermediária, é um lugar onde apenas os nascidos do alto podem ver e entrar, 2 Reis 6,17, Salmo 87, João 3, 5, 1 Coríntios 2, Apocalipse 1, Apocalipse 4 e etc. É tão real quanto a terra que os sentidos físicos conseguem captar e interagir. Todavia, o saduceísmo, também chamado de racionalismo, teme, e presta bem atenção nisso, teme de medo mesmo, ridiculariza, nega ou rejeita todo e qualquer assunto ou interação relacionado à verdadeira espiritualidade. Vamos continuar. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Essa mulher é uma viúva negra, né? Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, falando dentro dessa situação específica, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de morto, em sim de vivos. Laborais em grande erro. Marcos 12, 18 e 27. Continuando, a diferença entre o racional e o racionalista, porque racional todo mundo tem que ser, racionalista não, está no fato de que o racional é aquele que exercita a sua mente para entender as coisas exatamente como elas são, sem tirar nem pôr, como falamos por aí. Já o racionalista é aquele que vai exercitar a sua mente para corroborar o seu ponto de vista. Em outras palavras, enquanto um procura entender a verdade, o outro procura defender a sua verdade, mesmo que esteja completamente equivocado. Entenda, um saduceu, para negar o aspecto espiritual da realidade, não terá nenhum receio de alterar, esconder, anular ou mesmo distorcer qualquer ensino que apresente
este aspecto. E eu quero continuar antes de fazer qualquer outro comentário. O saduceu é um ateu disfarçado e enrustido. Por que é disfarçado e enrustido? Porque o ateu original, ele fala abertamente que ele não crê em Deus. O saduceu não. Ele é o ateu que está no armário ainda. Ele pensa igual, mas ele não fala. Ele pode até não negar a Deus, mas ridiculariza qualquer método utilizado por ele que não seja aquilo que está dentro da sua, entre aspas, normalidade. O saduceu chama a sua incredulidade de sensatez e prudência. Eu não sou incrédulo, só sou sensato, só estou sendo prudente. Exemplo, o saduceu acredita que Deus, entre aspas, cura, mas somente por meio dos médicos. Fora dos médicos, não vamos exagerar. Ele até pode acreditar que Deus intervém, mas o Todo-Poderoso sempre fará isso dentro de canais competentes e nunca fará disso. E caso surja alguma circunstância adversa na vida do saduceu, que seja fruto de um ambiente espiritual de iniquidade, se alguém procurar explicar a situação dentro dessa perspectiva, será completamente rejeitado se não for ridicularizado por ele. Então, o saduceu é aquele cara que tem por objetivo manter a visão secular, né, o pilar do secularismo dentro da religião. Então, o secularismo, como eu falei, se você ignora, não acredita, trata como irrelevante a realidade espiritual, você a tendência é se tornar secularista, certo? Mas, às vezes, você acredita em Deus. Você olhou para a natureza, e a natureza é um testemunho vivo da existência de Deus. Você olhou para a natureza e viu assim, não, é impossível uma coisa desse tipo ter surgido do nada. Então, você acredita na existência do Criador, mas você não acredita em todo o ambiente que cerca este Criador. Assim é o saduceu. Então, ele até chegou à conclusão de que Deus existe, mas ele parou por aí. Tudo mais que tem a ver com espiritualidade, ele tem medo, e eu vou explicar por quê daqui. Não sei se nesse vídeo ou no próximo, ele tem medo, ele rejeita, ele ridiculariza e ele ignora. E aí, para defender o seu ponto de vista, você vai perceber que o saduceu não tem dificuldade nenhuma para fazer aquelas perguntinhas capciosas, porque uma coisa, querido, é o questionamento sincero e verdadeiro, porque você quer entender, você quer tirar suas dúvidas, porque você quer compreender toda a verdade. E isso, eu e você temos que fazer. Em vários textos nas Escrituras, você vê Deus dizendo, pergunta-me. Não tem problema você me perguntar, apresenta as suas razões, pergunta-me. Só que o saduceu é aquele inteligente, sabe, que faz aquelas perguntinhas não porque ele quer ser convencido da verdade, mas porque ele quer te pegar, né, no pulo. Ele quer te pegar no pulo, ele quer provar para você que você está bancando louco, que você é insensato. Só que na realidade, tudo que ele faz é para esconder a sua incredulidade, porque o saduceu ele é muito incrédulo. Demais. Fora do comum, certo? Então, quando você vai perceber que todas, e a gente vai falar um pouquinho, não neste vídeo, mas no próximo nós vamos dar continuidade nesse assunto. E eu espero você até daqui a pouco. Deus abençoe você.